quando eu voltei a desenhar com 28 anos de idade, meus desenhos de rosto saíam todos bugados. Eles só melhoraram quando eu aprendi as técnicas certas. Nesse vídeo eu vou te mostrar os primeiros passos no desenho do rosto, a começar pelo nariz. Em apenas 5 passos eu vou te mostrar como que você pode desenhá-lo tridimensionalmente em qualquer ângulo. O primeiro passo é entender o tamanho e a proporção do nariz. E aí vamos dar uma olhadinha aqui em umas fotos, né, de frente e de perfil, para a gente entender como posicionar o nariz corretamente. Então, ó, o nariz, numa foto de frente aqui, né, ele é mais ou menos em linha com as orelhas, aqui a base da orelha. Aqui nessa foto, o nariz não está tão alinhado com as orelhas, mas isso é porque possivelmente ela está com uma leve inclinação na cabeça ou a câmera, né, estava num ângulo diferente. Mas olha só aqui nessa foto de perfil como isso é verdadeiro, né? A orelha dá bem em linha com a base do nariz. Agora em relação ao topo, ao começo do nariz, né? Tem 2 pontos no topo do nariz para a gente levar em consideração. O primeiro é essa região entre as sobrancelhas, né? Que é a chamada glabela, que é como se fosse um escudo aqui, assim, né? Um losango, alguma coisa assim, no meio das sobrancelhas. E também tem esse pico aqui, na verdade é um pico não, né? Um vale, é a parte mais baixa do nariz, né? Se a gente olhar aqui do perfil, a gente vai ver que é mais ou menos isso aqui, ó, esse ponto mais baixo desse vale, tá? E a glabela é essa região aqui, esse escudo entre as sobrancelhas. E aí o que acontece? A glabela, ela tá na altura das sobrancelhas, né? Não tem muito segredo, é basicamente nessa região aqui das sobrancelhas. Já essa região do vale do nariz aqui, entre os 2 olhos, nessa região, ele tá mais ou menos em linha com essa parte aqui da conexão da orelha com a cabeça, mais ou menos aqui, ó. Na visão lateral a gente consegue ver melhor, ó. Agora em relação à altura do nariz, né? Se a gente pegar essa região aqui, da parte mais redonda, nessa ponta do nariz, que é mais ou menos essa região aqui, deixa eu fazer nesse outro lado aqui também, né? Que é mais ou menos essa região das narinas e a base do nariz. Se a gente multiplicar isso, né, jogar para cima mais algumas vezes, repetir esse tamanho, a gente encontra a proporção do nariz, que é mais ou menos 3:1, ou seja, essa altura aqui, né, vezes 3, né, você joga mais 2 vezes aqui para cima, é mais ou menos a posição desse ponto central aqui, desse vale entre os olhos, né, que é o ponto mais baixo do nariz. Mais ou menos, tá? Lembrando que na anatomia humana, nada é uma regra, né? Porque cada um de nós é diferente, cada etnia tem um padrão, cada biotipo, né, idade também interfere. Então, isso aqui é uma regra mais ou menos para você ter em mente, né, para você fazer um desenho médio, digamos assim, né, um idealizado para questão de estudo, mas sempre lembrando que tem muitas variações, assim, tipo, pode variar muito mesmo. Vou fazer essa medição aqui também na frente para você ver como é verdade. Olha aí, certinho. Uma outra coisa bem legal é você entender até onde você deve fazer as narinas, né? De novo, num nariz médio, assim, né? Digamos assim. Ele começa mais ou menos nessa região dessa parte interna dos olhos, tá? Então ele tá em linha aqui, ó, nessa região. E aqui de perfil, se você fizer uma linha paralela, né? Imaginar que isso aqui é uma linha, e fizer uma outra linha paralela desse lado, é mais ou menos, tá? Mais ou menos no fim dos olhos aqui, tá? Nessa região aqui. E aí, em relação à boca, para você ter mais um parâmetro de medição, o nariz, ele é mais ou menos, na metade dele, está mais ou menos em linha com o lábio superior. Então é mais ou menos isso, né? Se você tiver a boca aqui, se simplificar com um retângulo, o nariz, ele é mais ou menos isso aqui, né? O meio dele está por aqui e o meio da boca está por aqui. Então é um empilhamento assimétrico aí desses tijolinhos. O segundo passo é você entender a estrutura tridimensional do nariz, né? Para você construir com formas geométricas, para você ter aquela sensação de volume, né, de realismo. Então, vamos dar uma olhada nesse nariz aqui, ó. Como que a gente pode resumir? Esse é sempre o passo número 1, né? Você observar ali o que você está vendo, né, que você quer desenhar, e então pensar quais são as formas geométricas mais simples que eu posso utilizar para resumir, no caso, o nosso nariz aqui. E aí, então, basicamente, né, tem 2 maneiras que eu vou falar aqui. A primeira é a mais simples, que são formas básicas, né? As formas mais puras. De uma maneira bem simples, a gente pode resumir o nariz como se fosse uma caixa alongada aqui para a região da ponte, né? Da parte do comprimento, e 2 esferas na lateral aqui, né? Se a gente colocar uma esfera desse lado e uma outra esfera aqui está escondida, né? Porque a gente está vendo de 3/4, né? A gente está vendo de uma posição mais lateral, a gente vai ter ali uma segunda esfera do outro lado ocultada, tá? Beleza. Só com essa estrutura você já tem um bom começo para pensar tridimensionalmente, mas é sempre bom a gente dar um passo a mais, né? Então vamos pensar com esse esboço, esse boneco 3D mais elaborado, mais próximo da realidade, para ficar mais fácil de desenhar. Então a gente pode manipular essas formas básicas para transformar em formas complexas. Então basicamente essa parte da ponte, do comprimento, é uma caixa, só que manipulada. E aí, para manipular essa forma, a gente vai adicionar uma parte lateral aqui, uma diagonal, né, como se fosse uma rampa, para deixar essa forma do nariz como se fosse um trapézio, né? Se você olhar de cima aqui, você vai ver mais ou menos isso aqui, ó, essa forma trapezoide.
E aí do outro lado a mesma coisa, né? Você vai lá e adiciona uma outra forma, você vai ter esse trapézio aqui visto de cima. Essa lateral é basicamente isso aqui que a gente está vendo nesse canto aqui. Repara que ele é um plano, mas inclinado, né? Ele não é uma caixa perfeita, ele tem uma inclinação em relação ao rosto, né? Ele é meio que assim, ó, uma pirâmide, né? Feito isso, a gente pode dar um passo a mais, né? Porque repara que a ponta do nariz, ela é uma bola, uma esfera, né? Então a gente vai adicionar esse elemento aqui também para deixar esse nariz mais parecido com a realidade. Então é basicamente fazer uma... Eita! Então basicamente é adicionar uma esfera e cortar essa região para a gente encaixar, né? Fundir essas duas formas, né? Que isso é uma habilidade super importante para desenhistas, né? Aprender a manipular formas. Então, só para você visualizar, é meio que assim, ó. Você vai fazer, visto de baixo, essa caixa, a gente vai cortar, como se estivesse passando uma faquinha assim, ó. Corta, e a gente vai remover essa capa, né? Imagina então que você tem até aquelas ferramentas de cortar madeira lá, de, sei lá como chama, né? E ela arranca uma parte redonda ali dessa forma aí. E aí, então, basicamente, esse aqui, ó. Vai destacar e aí vai ficar assim, ó. Só pra você visualizar tridimensionalmente, né? Como que eu tô manipulando, pensando. Então, é mais ou menos isso. A gente vai remover essa região e vai plugar o nariz aqui, a ponta do nariz, né? E agora falando em relação às narinas, né? Elas são esferas, só que elas são esferas cortadas também, que nem a gente fez aqui desse outro lado. E aí elas são cortadas bem na base aqui, bem nessa parte inferior, e tem esse formatinho aqui como se fosse um S, né? Tem essa curvinha assim, ó, de S, e aí é mais ou menos isso aqui. Aí tem um furo aqui no meio, né, que é a região do nariz, que é a região do buraco da narina, né? Na verdade, o nariz é o que a gente tá desenhando inteiro aqui, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Meio que a ideia é você arrancar essa tampa aqui, né, dessa esfera. Eu gosto de imaginar isso aqui como se fosse um coco com a tampa cortada, né, coco verde. É bom você sempre correlacionar com coisas que você conhece, assim, para você entender a forma e memorizar, que é super importante para você desenhar de imaginação, né, e criar personagens lá na frente, né? Vou posicionar junto aqui na lateral, é uma esfera menor que a ponta, tá? E aí eu vou cortar ela. Como a gente tá vendo essa visão mais de cima, né, mais do topo, a gente não vai ver tanto a parte inferior aqui. A gente vai ver uma leve curva, talvez um pouquinho assim só dessa entrância, dependendo do nariz, né, seria mais aberto assim e tal, depende do biotipo da pessoa, da anatomia dela, né? Mais ou menos isso. E aqui só para corrigir um negocinho, né, na verdade a parte do topo aqui do nariz, ele é mais afunilado, é como se fosse, você aperta aqui essa região do topo dessa caixa, né? E aí você afunila um pouco, né? Para ficar mais parecido com essa região aqui, né? Essa parte que a gente está observando aqui. Aí um ponto interessante de notar aqui é a região da ponte do nariz que algumas pessoas têm, né? Principalmente europeus, assim, né? E homens também, né? Que tem essa região que a gente chama de ponte, né? Ponte do nariz mais protuberante, mais saltada. Então é como se fosse uma quina, assim, uma lombada mesmo, né, na região aqui do meio do nariz, essa região aqui. E basicamente essa é a parte do osso do crânio da cabeça. A ponta do nariz, essa região do meio para baixo, ela é cartilagem, por isso que ela é mais maleável, né? É bem isso aqui, ó. Tá vendo essa região do nariz? É essa aqui que a gente está observando, tá? Essa parte aqui. Então eu vou fazer aqui uma versão um pouco mais complexa ainda desse modo de desenhar, né, de nariz. Eu vou fazer um pouco mais parecido com a realidade, tá? Adicionando também essa região que a gente acabou de falar. Então essa é uma versão mais complexa desse esboço tridimensional, né? E aí repare que eu adicionei essa região da ponte que a gente comentou anteriormente, tá bem aqui, né? Eu fiz como se fosse um outro trapézio em cima desse outro trapézio que a gente fez para a parte da coluna aqui do nariz, né? E também adicionei a glabela, que também é como se fosse um trapézio de ponta cabeça, né? Como se fosse uma pirâmide sem o topo de ponta cabeça. E adicionei também essa parte inferior abaixo do nariz, que conecta com o lábio, né? Que é essa região que tem uma parte côncava, que é o filtro do labial. E aí, enfim, ele ajuda a ter uma noção, assim, né, da posição, do centro do nariz. É uma parte que está relacionada ao lábio, mas ajuda, eu gosto de pensar nele também na hora de desenhar nariz.
Agora em relação ao passo 3, que é você desenhar a parte da superfície, como que é a parte externa, né? Na verdade, se você chegar nesse tipo de esboço aqui, ó, praticamente já está feito, né? É só você dar uma refinada, apagar as linhas aqui. Mas se você fizer um esboço mais parecido como esse, assim, né? Com formas um pouco mais puras, assim, mais básicas, aí você precisa ir lapidando aos poucos, tá? Então eu vou falar aqui um pouco mais dessa parte externa, né? E aí eu vou desenhar a partir dessa referência e comentando como fazer a parte externa. Em relação ao estudo de figura humana, quando você está aprendendo, é sempre importante usar referência para você observar e aprender, né? Porque é só assim que você vai realmente entender como que as coisas funcionam, no caso, no rosto. Eu vou fazer um boneco tridimensional do nariz por baixo e depois eu vou desenhar em cima. E vou comentando depois. Então, ó, fiz o boneco tridimensional e agora eu vou fazer a parte externa, né? Vou reduzir aqui um pouco a opacidade e desenhar a parte externa, né? Pensando na finalização aqui e comentando em cima. Então, ó, vou observando a referência, vou tentando corrigir também caso tenha alguma coisa errada. Vou trazendo alguns detalhes, algumas rugas e tal. Vou acompanhando a anatomia da pessoa, no caso ele tem uma ponte aqui bem visível, né? Então eu trago essa informação e acompanho aqui os picos e vales do nariz. E aí, aqui nessa região da ponta, faço pequenos traços desconectados, né? Repara que esses detalhes aqui, ó, eu não conecto os traços, eu acho que isso deixa o desenho mais natural, né? Mais gestual. Então é o famoso grosso fino e traços não conectados, isso é super importante. Principalmente nessa região de luz, tá vendo? Essa região de luz aqui, ó, é onde que a gente supostamente não teria traços, né? Então isso ajuda a gente a desenhar com mais beleza, assim, né? Mais naturalidade. Então eu faria um traço mais nessa região de sombra aqui, ó, nessa parte inferior aqui. Então eu pularia essa região e faria um traço mais nessa parte inferior. E aqui na parte inferior, repara que tem uma forma bem importante aqui, né? Que é a região da columela, que é essa parte aqui do meio. Ela é como se fosse isso aqui, ó. Na verdade, um encaracolado assim, ó. Então imagina assim, ó, vou fatiar, é meio que assim, ó. Dessa maneira que a gente observaria, tá? É como se fosse uma ondinha com uma grossura aqui, uma espessura, beleza? Então, você pode indicar aqui uma voltinha. E em vez de fazer conexões aqui, né? De juntar, fazer do jeito que eu fiz aqui, você só faz esse traço aqui de cima, aqui, ó, da parte interna da narina, né, ó, faz aqui uma curva e uma outra curva aqui assim, ó, e deixa aberto aqui embaixo. Deixa por fazer, aí você pode vir só com luz e sombra aqui, adicionar um pouquinho. E aqui também, ó, não conecta, né, não faz uma conexão assim de linha, só faz um traço por baixo aqui assim, ó, só para indicar essa região de sombra, que é a mais proeminente. Essa região de cima você não desenha, né, você não faz todos os traços, senão fica iconográfico, fica bidimensional. Então você adiciona só poucos traços, algumas linhas de expressão aqui, e também do outro lado você traz poucos traços também, mas na região inferior a gente não consegue ver a abertura da narina, né? Então a gente deixa só assim, ó, só por fazer, sem conectar traços. Olha só como eu não conecto traços, tá? Isso ajuda bastante aí na hora de desenhar, né? Ficar mais interessante. E aí eu gosto sempre de colocar uma bolinha aqui assim, ó, um semicírculo, para indicar como se fosse a luz batendo, que é essa região aqui na lateral dele do nariz, tá? Só para indicar brilho, né? Agora o passo 4, que é rotacionar, aprender a desenhar em outros ângulos, outras posições, né? De cima, de baixo, de 3/4, de frente. Aqui nesse momento a gente vai trabalhar com sobreposição de formas, é colocar uma caixa na frente de uma outra caixa, ou seja, plugar o nariz em cima de uma caixa, né? Você pode pensar na cabeça como um caixotão aí. Então fiz aqui uma esboção bem simples, uma cabeça de caixa mesmo, só para você entender a rotação do nariz, porque isso é super importante, né? Um erro muito comum é a galera fazer o nariz, tipo, totalmente desalinhado com os olhos aqui, né? A posição dos olhos, e o do nariz totalmente torto, né? A boca também, tudo fora de prumo, né? Então, tudo na perspectiva errada. Então é super importante você aprender a desenhar na mesma perspectiva, né? Na mesma direção, tudo alinhadinho, certinho, tá? Então a caixa é a melhor forma para te ajudar a perceber a perspectiva que você deve posicionar o nariz, né? A inclinação correta do nariz. E aqui você pode pensar com forma simples mesmo, né? Plugar aquele trapézio lá, que a gente viu anteriormente, só para a gente entender as posições, como plugar uma coisa na outra, e simples assim, ó, acabou. E aí depois agora a gente vai aprender a rotacionar isso, desenhar de cima, de baixo, em outras posições.
Você conseguindo rotacionar essas formas simples, depois é um pulo para você desenhar a partir de referências também rotacionando essa forma, tá? Vou fazer uma demonstração aqui. Passo 5 é você aplicar o que você aprendeu numa criação, num desenho de personagem original, numa criação que você tiver aí. E aí você vai basicamente manipular o que você estudou na realidade ali, né? A partir de fotos, a partir da estrutura da anatomia e desses bonecos tridimensionais, né? Através do desenho de construção, como eu chamo. E aí basicamente é alterar as proporções. Por exemplo, você quer fazer um anão da era medieval fantástica, né? Tipo o Senhor dos Anéis. Você vai lá e alarga o nariz, né? Manipula eles, pode usar referências de pessoas que são parecidas com esses tipos de personagens, ou afinar, enfim, manipular para você criar diversos tipos de personagens. Se você quer ver essa aula completa com aprofundamento de anatomia, variação de homem e mulher, etnias, estilização e simplificação e outras dicas mais detalhadas dessa aula e outras da figura humana, é só você apertar no primeiro link da descrição. E se você gostou desse conteúdo, dá só uma olhada nessa outra aula.